Bom, então, o que a gente vai fazer agora, nessa segunda parte da aula, é, é usar, né, é descrever uma das aplicações do princípio da quantidade de movimento angular, talvez seja o mais importante, né? E o que a gente vai ficar boa parte do curso de máquinas de fluxo depois fazendo também, é ver como que isso se relaciona com as turbomáquinas, tá? Então, esses dispositivos, elas possuem um elemento rotativo que transfere energia do eixo para o fluido, se for uma bomba, ou transfere energia para o eixo do fluido, se for uma turbina, tá? Certo? Então, ou o dispositivo recebe energia do fluido, que é uma turbina hidráulica aqui, né? Ou ela fornece energia para o fluido, que é o caso dessa bomba aqui, uma bomba centrífuga, né? Então, a gente vai ver lá em máquinas de fluxo como que essa geometria aqui do impelidor aumenta a energia fornecida para o fluido e aí a gente consegue bombear o fluido ao longo de encanamentos, desníveis e etc. Então, como existe torque envolvido no funcionamento, a gente usa o princípio da quantidade de movimento angular para avaliar essa relação de energia para o do fluido, né? Tá? Então, aqui, o torque aqui está aqui, né? O torque aqui está nesse... Opa! Está no eixo da bomba aqui, ó, tem um torque sendo fornecido para o eixo da bomba, e esse torque gira esse elemento que é o que se chama impelidor, que é esse elemento ali dentro que está apresentado ali, né? E é esse impelidor que aumenta a energia do fluido. E aqui na turbina, né, o torque ele é recebido nesse eixo aqui, que está solidário ao rotor, e daqui ele vai, aqui está conectado num motor elétrico, né, geralmente, tá? Isso daqui é um pouquinho diferente da bomba que vocês têm em casa, quem tem bomba em casa, né, quem tem cisterna, quem tem um poço artesiano, então, normalmente a bomba, ela é todo um elemento só, né? Aqui a gente está vendo uma parte que tem rolamento, tem mancal, porque isso aqui pode ser uma bomba industrial que você consiga trocar o motor, fazer algum serviço na bomba. Então, essas bombas que vocês comprem, que a gente vê em casa de material de construção, ela é menorzinha, porque já tem um motor elétrico, tem todos os selos, todos os rolamentos e o impelidor tudo acoplado ali, né? As bombas centrífugas. Então a gente não está vendo aqui o motor elétrico, né? A bomba que a gente tem em casa, a gente liga na tomada lá e aí o motor elétrico gira o eixo, fornece torque para o eixo, e aí esse torque gira o impelidor. No caso aqui da turbina, né, o eixo que está solidário ali no rotor, ela vai ser ligada a um gerador, e é claro que esse gerador ele tem que estar em acordo, né, com o torque, ou seja, quantos newton-metro o impelidor está girando, essa turbina está girando, o gerador tem que trabalhar nessa faixa, né? E a velocidade de rotação, tá? Então não adianta você botar um gerador que não tenha um funcionamento ótimo em termos de torque e velocidade de rotação no mesmo torque e velocidade de rotação da turbina. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar basicamente o que a gente fez nesse exemplo, né? Mas a gente vai generalizar um pouco essa análise agora para... Na verdade, isso daqui é feito para turbina, mas vale também para... a gente vai ver que é a mesma coisa que foi para... desculpa, isso aqui é mais para uma turbobomba que a gente vai fazer, né? Que é o dispositivo que fornece energia para o fluido, mas vale também, como a gente viu anteriormente, para as turbinas também, tá? É só questão de sinal, né? Bom, então a gente vai simplificar o teorema do transporte de Reynolds nessa análise que a gente fez para as turbomáquinas. Então, qual a primeira coisa que a gente despreza? Os torques devido às forças de superfície, pressão, por exemplo. A gente despreza porque, na verdade, uma máquina dessa, por mais que exista pressão que possa ser associado ali a uma força de superfície, os torques de eixo são tão grandes quando estão envolvidas nesses dispositivos, né, ou é o objetivo final do processo, que a gente despreza as forças de superfície. E força de corpo, normalmente a gente também pode ignorar por causa da ordem de grandeza
do torque envolvido no eixo que cruza ali o volume de controle. Tá? Considerando o regime permanente, esse cara vai embora. Deu uma travada aí, galera. Pra mim também deu, Anderson, uma travada violenta. Vou travar até agora, velho. Travou. Travou, foi mal, galera. Tá difícil o negócio aqui hoje. Nossa, ontem também. Não sei se essa chuva aí tá brabo. Essa noite faltou luz aqui de madrugada, então não sei se é isso. Bom, então voltando aqui. Eu mostrei aqui, né, uma máquina de fluxo. Até aqui foi bem, não? Até aí foi. Foi, professor. Até onde você estava falando aí. O Beleza. torque de eixo é muito grande. Isso. Então, a gente despreza as forças de superfície de corpo, porque o torque de eixo é o objetivo final desses dispositivos, né? Ou fornecer torque de eixo, você quer saber quanto de torque você precisa para aumentar a energia do fluido, ou você quer saber quanto de torque que o fluido está fornecendo. Então, as forças de superfície de corpo aqui são desprezíveis em face aos torques envolvidos no eixo que cruza, aqui, né, o eixo que cruza o volume de controle. Tá? Regime permanente, esse termo vai embora. E aí só sobra o termo de fluxo da quantidade de movimento angular pela superfície de controle. Certo? E aí, para uma turbomáquina com entrada de trabalho, uma bomba, né, por exemplo, porque a bomba você fornece trabalho ou fornece torque para ela. O torque requerido causa uma mudança na quantidade de movimento angular do fluido, tá? Que é dado, a variação da quantidade de movimento angular é dado por essa integral, e o torque que entra no eixo é dado por esse termo aqui. E para uma turbomáquina com saída de trabalho, né, uma turbina, o torque produzido é devido à variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então está aqui o princípio da quantidade, o teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular para uma turbomáquina geralmente é dado por essa expressão, que é o que a gente viu, na verdade, no exemplo anterior, né? Então aqui a gente está generalizando. Então o que a gente vai fazer? Essa geometria aqui, ó, essa configuração que a gente está vendo aqui, ó, é característico do rotor de uma turbomáquina. Então, a gente vai aplicar o princípio da quantidade de movimento angular entre a entrada, que é a superfície 1 aqui, ó, que está marcado aqui, né? E a saída, que é a superfície 2. Tá? Então, a gente vai aplicar especificamente, observa que agora, o vetor velocidade, ele tem uma componente que não é puramente tangencial, né? A gente só tinha a componente VT2. Aqui, e essa discussão vai ser melhor estendida lá em máquinas de fluxo, e vocês vão entender por quê, mas basicamente existem, igual tem essas pás aqui, tá vendo? As pás no impelidor, todo impelidor tem um conjunto de pás. Então, enfim, acho que vai complicar um pouco se eu estender muito essa análise, mas essa pá faz com que a velocidade relativa do fluido, o W que a gente viu no exemplo, né? Ele saia com essa magnitude, o impelidor gira com uma certa velocidade U, e esse V aqui é justamente a soma vetorial dos dois. Tá? Beleza? Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, eu só estou, enfim, talvez assim, isso complique mais do que simplifique, né? Só estou justificando por que o V2 sai com esse certo ângulo aqui, ó. Tá? Beleza? Por causa do formato da pá, esse formato aqui, ó. Isso a gente vai estudar com bastante detalhe em máquinas de fluxo. Por enquanto, aceitem que o escoamento entra com uma certa velocidade V1, né? E ela vai ter uma componente tangencial e uma normal. Essa é a coisa,
é um comportamento mais genérico do que o que a gente viu no exemplo, que era puramente tangencial, lembra? Que era uma geometria assim, ó, tá? E aí ele só saía, né? O W2 era igual ao VT, ou W1, né? Era igual ao VT1, tá? Num caso genérico, não é isso que acontece. Num caso genérico, é isso aqui que acontece, tá? Então a gente está deduzindo para um caso genérico agora. Bom, então, a gente selecionou na nossa superfície de controle, né? Em torno de um rotor genérico, isso daqui seria um rotor genérico, né? Tá? Que induz o fluido a passar do raio R1 para o raio R2, ganhando energia variando a quantidade de movimento angular nesse caminho, né? Então é essa variação de quantidade de movimento angular que a gente vai associar com o torque que a máquina precisa, tá? Beleza? Então o fluido entra. Oi. Entendi. O que vai gerar essa variação de quantidade de movimento angular? Então, é o formato das pás, cara. É justamente o formato da pá. E aí a gente não... Por enquanto, vocês têm que aceitar que... Porque ele entra com uma certa velocidade V1 e sai com uma certa velocidade V2. E isso é porque ele sai com W2 aqui tem a velocidade de rotação U2, e aí a gente tem esse V2, que o que nos importa, como a gente vai ver mais para frente, é só a velocidade tangencial. Então, a variação da quantidade de movimento angular é justamente dado pelo formato das pás, que a gente não estuda muito em mecânica dos fluidos, mas em máquinas de fluxo. Mas o vetor velocidade na entrada e na saída varia. Então, como a magnitude dele varia, a quantidade, e existe um raio associado a essa variação, a gente tem um torque associado a essa variação da quantidade de movimento angular. Basicamente é isso, entendeu, cara? Entendi. Não dá pra gente entrar muito em detalhe aqui no formato da pá, do impelidor e tudo mais, para não complicar também para vocês, né? Só aceitem que existe uma variação da magnitude do vetor velocidade, tanto a direção quanto a magnitude mesmo, né? Ele varia, tá? Mais para frente, daqui a 2 semestres, né? Daqui a 1 ano, a gente vai estudar isso com bastante detalhe. A gente volta aqui nesse slide. Certo? Então, ó, o fluido entra na localização R1 com velocidade uniforme V1, absoluta, né? E ele sai numa localização R2 com velocidade absoluta V2. É o que está mostrado aqui na figura, né? O V1, de novo, né? Só para ilustrar aqui, ó, não estou desenhando ali, não está desenhado, eu cheguei a desenhar e apaguei, né? O W1 é a velocidade relativa e o 1 é a velocidade de rotação. Na verdade, aqui... é porque o XY dele é maiúsculo aqui, ó. No nosso exemplo, o XY era minúsculo, mas o dele aqui, ó, só toma cuidado, tá? Agora é maiúsculo e é o sistema de coordenada que está solidário ao volume de controle. Então ele está mostrando que é o V1 com relação ao X maiúsculo, que no nosso exemplo era minúsculo, só toma cuidado com isso, né? Mas, de qualquer forma, é o sistema de coordenada que está solidário ao volume de controle aqui, ó. Tá? Esse é o Y, esse é o X, ele está parado e o rotor está girando. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer essa velocidade, essa soma vetorial do U com W, né? Então, esse é o W e esse daqui é o U. É a velocidade com que o rotor está girando. O W é como se uma pessoa, né? O formato da pá aqui, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, né? Mas se a gente tivesse uma pessoa em pé aqui, girando junto com o impelidor, ela ia ver o fluido saindo no mesmo ângulo da pá ali na saída, né? W1, tá? E aí a soma vetorial que fornece ali o V2 ali, tá? Agora, quem é o VT1? É a projeção, aqui, ó, é a projeção da velocidade absoluta 1 na direção tangencial. E o VT2 é a mesma coisa, tá? Ao longo da circunferência ali, né? Claro que aqui não vai sair só aqui, né? Óbvio que o fluido está saindo ao longo de toda a circunferência ali, né? Certo? E o VN1 é a projeção da velocidade absoluta, mesma coisa para 2, né? Certo? Então a mesma coisa vale aqui para 2, o VN, o VT e a velocidade absoluta. E são as quantidades que são requeridas para o teorema do transporte em rede. A gente vai ver por quê, né? Por causa justamente, ó,
desse produto vetorial aqui, ó. Tá vendo? Produto vetorial de R com V, eu até comentei isso no exemplo que a gente fez, ele vai fornecer a projeção dele, né, ou a magnitude dele é RVT, né? Por quê? Quando a gente faz o produto vetorial, a gente pega um vezes o outro, vezes a projeção 90 graus do outro, né? Essa é a regrinha do produto vetorial. Então, R vetorial com V, se o R está aqui, né? A gente só vai pegar a projeção aqui, ó, VT1. E no 2 é a mesma coisa. A gente só vai pegar o R2, VT2. Essa é a regrinha lá do produto vetorial, tá? Então, por isso, ó, aí já tem um monte de pulo aqui, ó. Então, escoamento uniforme, então a velocidade pode sair ali de dentro da integral, a projeção do V em dA, né? Tudo isso que a gente já tem visto até agora. E na forma escalar, ou seja, já fazendo essas projeções todas aqui, eu fico com R2 VT2 menos R1 VT1, né? Por causa da normal unitária aqui, certo? Então a gente tem uma normal unitária para dentro e a velocidade para fora, né? E a velocidade para dentro. Então menos R1 VT1 M ponto, tá? Rho VDA é um M ponto. Então essa é a expressão. Essa expressão é a equação de Euler das turbomáquinas, tá? A relação aqui no eixo, no volume de controle, e a quantidade de movimento angular no fluido para todas as turbomáquinas, né? As máquinas que turbo em latim é girar, né? Então todas as máquinas que funcionam girando um eixo, né? Tá? Esse resultado aqui foi válido para a bomba, por quê? Aquela nossa convenção, né? Uma bomba gira para cá, enquanto a velocidade sai na mesma direção. Então, o RV está na mesma direção do W ali, né? Fazendo a regra da mão direita. E na turbina, lembra que era o contrário, né? O W aqui, ó, tá para cima e o RV tá para baixo. Então, o sinal esses sinais aqui são ao contrário para a turbina aqui, ó, tá? Por causa da conversão que a gente tinha feito. Na verdade, o R1 para a turbina é zero, né? Nesse caso aqui, ó, o R1 nesse caso era zero, lembra? Então, se vocês lembrarem, no nosso exercício, era R2, W2, M ponto. Se vocês lembrarem o torque de eixo lá atrás, só voltar alguns slides, a gente vai ver isso daí para trás, tá? Porque o W2, aqui, ó, nessa configuração, ó, era o próprio VT2, ó. Ele saía, a única componente na saída era tangencial, tá? Então é exatamente igual que a gente obteve no exercício. Aqui a gente generalizou. Essa forma aqui, ó, é generalizada. Aqui está valendo para uma turbina, para uma bomba, para uma turbina a gente teria que inverter os sinais por causa da convenção de sinal, né? Tá? Aqui eu estou botando de forma geral VT1, a gente vai ver isso em máquinas de fluxo também, né? Porque se você zerar o VT1, observa que esse termo menos esse termo, se eu zero esse termo, eu estou fornecendo mais torque para o eixo, ou aumentando a energia que eu forneço para o fluido. Então a gente vai ver isso também em máquinas de fluxo, isso não é importante agora, talvez eu até apague isso aqui, tá? Porque é uma coisa que a gente analisa mais lá em máquinas de fluxo, tá bom? Beleza? Bom, e daqui também a gente vê, ó, que a gente precisa de muito mais torque para bombear água do que ar na mesma vazão volumétrica, né? Porque a massa específica da água, né? Então, se a gente tem uma certa vazão volumétrica que é 1, o Rho do ar é aproximadamente 1,23 na pressão atmosférica, né? Quilo por metro cúbico. Quilo por metro cúbico. E a massa específica da água é aproximadamente 999 quilos por metro cúbico, né? A 20 graus Celsius, né? Tá? Então a gente precisa de muito mais torque, por isso que a gente, quando bombeia água, precisa de muito mais torque para bombear água do que ar, por exemplo, né? Do que para aumentar a energia, porque se eventualmente a gente precisasse aumentar a energia do ar, a gente precisa de muito mais torque para variar a quantidade de movimento angular da água do que do ar, por exemplo. E a outra constatação aqui é que a velocidade normal ela não contribui
para o torque R, produto vetorial com V, né? Do integral na superfície de controle, do R vetorial com V, ρ VdA, né? Que não vai caber aqui, mas ρ V, projeção em dA, né? Tá? Então, esse produto vetorial aqui faz com que a única componente do vetor velocidade seja a componente tangencial, que nos interessa, tá? Então, quanto maior a componente tangencial, mais energia a gente consegue, a bomba, a variação da quantidade de movimento angular do fluido é aumentada, a bomba vai precisar de mais torque, mas, por outro lado, a gente fornece mais energia para o fluido, tá? Beleza? No final das contas, isso daqui também é energia que a gente está fornecendo para o fluido, né? Uma bomba, essa variação de quantidade de movimento angular aqui, a continuação em máquinas de fluxo é relacionar esse torque aqui com a energia que o fluido recebe, finalmente, né? Que é o que a gente quer. Tudo bem, a bomba consome mais, beleza, mas o fluido recebe mais energia também, tá? Então, para o mesmo dispositivo, o fluido vai receber mais energia se esse termo aqui for zerado e quanto maior for a velocidade tangencial na saída aqui, né? Se a gente zerar esse termo, porque ele está subtraindo aqui, né? Tá? Então, o fluido recebe mais energia à medida que a gente zera a velocidade tangencial na entrada, e a gente vai ver em máquinas de fluxo como que a gente consegue fazer isso, e à medida que o VT2 é aumentado. Tá? Beleza? Esse V2 aqui, a gente quer que ele tenha uma componente grande aqui, né, na direção tangencial, mas a velocidade normal, lembra que a vazão mássica, né, é ρV projeção em A. Então, a projeção da velocidade aqui na área é justamente a velocidade normal. Então, esse M ponto aqui, o único componente do M ponto é o Vn aqui, né? É o Vn2, tá? Que é a componente normal, a área que sai ali. Essa componente tangencial não contribui para a vazão mássica. A componente tangencial contribui para o torque e a componente normal contribui para a vazão mássica. Tá? Então, algumas hipóteses, né? Regime permanente, escoamento sem atrito. Então, por isso que normalmente nas bombas, se a gente quiser analisar nas turbobombas, né, fluidos com viscosidade alta, a gente tem que recorrer a cartas e correções, fatores de correção, porque em nenhum momento aqui a gente levou em conta o atrito do escoamento, né? Basicamente o atrito do escoamento passando pelo espaço entre as pás aqui, né? Então aqui vai ter uma pá, aqui mais para frente vai ter uma outra pá, então o fluido ele vai escoar nesse espaço aqui entre duas pás. É claro que o atrito ali entre as duas influencia na energia que o fluido recebe, mas a gente desprezou isso. E o escoamento uniforme, que foi o que permitiu que a gente tirasse esse termo de velocidade aqui, né, de dentro dessa integral, assumiu que a velocidade é uniforme. Se a gente fosse fazer qualquer perfil de velocidade aqui variando com... Né, aqui a gente está assumindo que a velocidade é toda uniforme, né? Se a gente fosse colocar qualquer perfil diferente do uniforme, essa integral aqui ia ficar muito complicada, né? Tá? Então a gente assumiu o escoamento uniforme. Então é isso, é simplesmente essa relação aqui que mostra quanto de torque que uma bomba precisa para variar a quantidade de movimento angular e quanto de torque que uma turbina fornece em função da variação da quantidade de movimento angular do fluido. Tá? E quem faz a convenção ser maior ou menor é justamente a relação entre R, né, o produto vetorial de R com V, comparando com a velocidade de rotação, né? Tá? Então aqui a velocidade de rotação estava no sentido contrário, né? Quando você faz a regra da mão direita para a turbina, aqui é a turbina e aqui é a bomba. A velocidade tangencial, né, o produto vetorial do R com a velocidade tangencial está dando, pela regra da mão direita, no mesmo sentido ali do ômega, né, da velocidade de rotação. Tá? E aí, aquilo que a gente até analisou também no exemplo do regador, né? A taxa de trabalho realizada pela turbomáquina, né, pelo rotor, ou a potência, né, é o produto da velocidade angular pelo torque. Então, se a gente multiplicar o torque pela velocidade angular, a gente tem a potência que essa máquina fornece, né? Energia por tempo, né? Joule por segundo, tá? Mas esse cara aqui, ó, ômega R2, ômega R1,
é o 2, e aqui vai dar um 1, né? Tá? Certo? Aqui, ó, o R ômega. Beleza? Então aqui tinha um ômega R, né? Que virou o 2VT2 menos o 1VT1. Tá? Então, joules por segundo, né? Então aqui a gente tem a potência que esse dispositivo solicita, ou a energia, né? Que é exatamente a mesma energia que ele está fornecendo para o fluido. Tá? Certo? Então, se a gente divide isso daqui por m.g, os dois lados, né? Aqui m.g e aqui m.g. A gente tem uma quantidade com dimensão de comprimento. Isso é muito conveniente, né? A gente vai ver lá em máquinas de fluxo. Até alguns exemplos aqui também em mecânica dos fluidos, mas é o head teórico adicionado ao escoamento, ou a carga da bomba, tá? Então aqui, ó, o head, aí o igual com 3 perninhas aqui, né? Que é por definição, né? O head que a bomba demanda, que é o head que ela fornece para o escoamento. A energia por m ponto vezes g, né? Tá? Então, 1 sobre g, aí o m ponto aqui, ó, foi simplificado, o 2VT2 menos o 1VT1. Tem a dimensão de energia por peso, né, que é a energia Newton-metro por Newton, ou metro. Quando a gente analisa uma bomba, por essa relação aqui, ó, ela fornece diretamente quantos metros de energia que a bomba fornece para o fluido. Tá? Fornece. Isso é muito conveniente, porque, por exemplo, você tem uma bomba, você quer bombear água para o topo de uma casa de 4 metros, se a bomba, você vai no catálogo e vê que uma bomba para a vazão que você está trabalhando, né, fornece 2 metros de energia, e normalmente o catálogo das bombas é em metro, então você vê que a bomba diretamente não serve para você. É muito mais conveniente do que analisar a potência que o fluido recebe em watt. Tá? Analisar a potência em metro é uma prática feita na indústria, né? Então em casa, quando você vai fazer um poço, quando você vai dimensionar uma cisterna, então as bombas são sempre selecionadas em termos de metro, né? A energia que ela fornece para o fluido, em termos de metros, que ela consegue elevar uma certa vazão de fluido. Tá? Então, simplesmente dividir esse cara por m.g, pela vazão máxima, né? Aqui, m.g, né? Mesma coisa aqui, m.g. Então, só se dividir nessa relação aqui, né? Que veio lá do teorema do transporte de Reynolds, né? A gente tem uma grandeza em função do comprimento, né? Que tem dimensão de comprimento. Tá? Então, permite determinar quantos metros a variação da quantidade do movimento angular eleva o fluido. Tá? Se a gente não dividir por G, se a gente simplesmente pegar o W ponto aqui, ó, e dividir por M ponto, isso daqui é uma prática comum lá em termodinâmica, né? A gente tem energia por quilo. Então, os ciclos termodinâmicos, normalmente, eles são descritos por uma letra minúscula. Quem já fez ou quem fará vai ver isso, né? Que normalmente é assim que pode ser analisado, ou majoritariamente os ciclos termodinâmicos são analisados assim. Né? Para a termodinâmica faz mais sentido escrever assim. Para a mecânica dos fluidos, faz mais sentido escrever assim. Porque em termodinâmica, você faz um ciclo termodinâmico para tantos, em termos de joules por quilo, e depois, se você dobrar a massa de fluido escoando ali, né, se você dobrar a vazão máxima, você sabe o quanto que dobra de energia que o fluido fornece. E para nós, em mecânica dos fluidos, a gente quer saber muito mais. Isso daqui, claro, né, não por causa de uma bomba, estou dando exemplo de um ciclo termodinâmico, para justificar essa escolha aqui, né? Tá? Na prática, que eu estou dizendo, né? Na prática, em mecânica dos fluidos, a gente divide por m.g, né? A gente divide a potência por m.g, porque para a gente, na prática, é mais conveniente ter a energia que a bomba fornece para o fluido em termos de metro. Tá? Beleza? Então, idealmente, né, todo torque... Então, o que essa relação está mostrando aqui? Ó? É uma relação daqui para cá e é uma relação daqui para cá.
essa relação aqui está mostrando o head, ou a energia que o fluido recebe. Isso aqui veio de uma definição, né? Que o fluido recebe, que é igual à variação da quantidade de movimento angular, que é igual ao torque, né? Ou a potência que o eixo demanda, né? Está tudo relacionado, tá? Então, esse é o head que o fluido recebe em metro. E, idealmente, todo o torque que está aqui dentro desse W ponto, né? Lembra que o W ponto é torque vezes a velocidade de rotação, né? E o torque a gente achou pelo teorema do transporte de Reynolds. Então, idealmente, todo o torque se converte em energia para o fluido. Tá? Mas, na verdade, não é bem assim. Existem ineficiências aqui, né? A gente viu que tem um atrito, tem atrito no eixo do mancal, tem atrito aqui no fluido escoando, tá? Então a gente vai ver que existem ineficiências associadas a esse processo mais para frente. Tá? Mas por enquanto, a gente relaciona o head que o fluido recebe, né, a energia que o fluido recebe, com o torque fornecido, demandado pelo eixo da bomba, né, por essa relação, e isso tudo está relacionado pela variação da quantidade de movimento angular do fluido. Tá? E aí, né, a gente tem aqui essa igualdade aparecendo de novo aqui, né? Então, somente o termo de velocidade, né, a velocidade de rotação da bomba aqui, né, vezes a velocidade tangencial na saída, menos o termo de velocidade aqui, né, que seria, o parênteses aqui pegaria tudo aqui, né, esse subíndice aqui é o U e o V tangencial na entrada, mas é o U na entrada, e o V tangencial na saída e o U na saída, tá? Então, só essa diferença aqui que nos fornece o torque, ou a energia mecânica, fornecida ou extraída do fluido. Tá? Beleza? Então, ela é usada para... Bom, isso daqui também pode sair fora, porque a gente vai ver essa classificação lá em máquinas de fluxo. Certo? Aí um exemplo aqui, para terminar a aula, ó, de aplicação dessa relação, né, para a gente ver na prática como é que essas relações são aplicadas. Então, aqui ele está mostrando um ventilador de ar, né? Bom, então um ventilador. Tem os rotores nesse formato aqui, a gente olhando de cima, né? E aqui olhando de lado. Ele tem 30 centímetros de diâmetro externo, aqui está em polegada, eu passei para centímetro, né? E 25 de diâmetro interno. Então, 10 polegadas, dá aproximadamente 25 centímetros. E a altura dessa lâmina é constante e 2,5 centímetros aqui, ó. Essa altura aqui, H. Desde a entrada até a saída. Então, o fluido aqui entra por aqui, ó. O fluido está entrando por aqui e está saindo por aqui, tá? Então, é um ventilador lá que está girando assim. E esse ventilador, né, esse formato de pá aqui, até que eu desenhei, né, que a gente não entrou muito em detalhe, é o W2. Ele sai perpendicular aqui, ele sai, desculpa, paralelo aqui, acompanhando o ângulo do formato da pá ali na saída, tá? Então, a altura, né, aqui a gente está olhando de lado e aqui a gente está olhando de cima. Então, a vazão é constante, 5,5 metros cúbicos por minuto, e a velocidade absoluta do ar na entrada, V1 é radial, né? Ele está dizendo que na entrada aqui, ó, ele entra só com componente radial, ele não tem nenhuma componente tangencial, tá? Beleza? Então, a velocidade na entrada ele já está dando, que é justamente para zerar esse termo aqui. A gente vai ver de novo, né, em máquinas de fluxo, como que a gente consegue isso. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas se a velocidade é radial, ele não tem nenhuma componente tangencial, né? Se ela entra com essa configuração aqui, radial, né? Ela não tem nenhuma configuração axial, então a gente maximiza a energia fornecida para o fluido fazendo isso, tá? A lâmina descarrega, né? Enfim, a saída aqui da lâmina tem um ângulo de 30 graus a partir da direção tangencial e o rotor gira 1.725 RPM. Então ele quer saber a potência necessária para girar esse ventilador, tá? Nessa configuração. Então, já jogando aqui direto no... Peraí só um minutinho, fala, Maria. Não, eu pedi fita. Que fita, filho? Tá lá embaixo. Isso daqui? É.
Vê aí depois. Tem esses três aqui. Esses aqui, né? Não, tem lá. Depois você vê, filho. Depois você vê. Bom, então aqui é o teorema do transporte de Reynolds, né, aplicado para uma turbomáquina. E aí, na entrada, como esse R, produto escalar com V, ele era zero, né? Lembra que não tem nenhum... Aqui, ó, a velocidade V1 é radial. Então, ele não tem nenhuma componente tangencial na entrada. Esse termo aqui vai ser zero. Então, a gente só tem esse termo na saída, tá? Em regime permanente, todas aquelas outras hipóteses, né? Desprezando os torques devido às forças de superfície e tudo mais. Então, a gente fica só com a integral na saída. Esse termo aqui, ó, ρVA, né? Como é que a gente trabalha com ele? Ó? A projeção do V em A é o VR2. Olha só, aqui, o que a gente tem aqui? É importante a gente falar isso aqui com detalhe. Ó. Na saída aqui, ó, a gente tem o fluido saindo com a velocidade relativa W2, né, com relação à lâmina. A lâmina está girando com a velocidade Vθ2 para cá, ó. Ali a velocidade de rotação é para cá. Então a velocidade U2 aqui em cima, ó, é a velocidade com que a lâmina está girando, né? É o ômega R2, certo? Aqui é o R2 e o ômega R2 é a velocidade linear com que essa lâmina está girando. Então, como é que a gente acha a velocidade absoluta V2? É a soma vetorial do W2, que é uma pessoa aqui em cima do impelidor vendo a água saindo, né, saindo com o mesmo ângulo aqui da pá, mais, vetorialmente, a velocidade com que a pá gira, com essa velocidade angular, ômega, né, velocidade linear com que a pá gira aqui na ponta, tá? Então, essa soma vetorial está indicada aqui está na mesma direção aqui, lateral, né? E aqui eu só girei, ó. Aqui embaixo é a mesma soma vetorial que eu girei só para facilitar a visualização, ó. Então aqui a gente tem o U2, né? Que é o ômega R2. Aqui a gente tem o W2, que é a velocidade com que o fluido sai ali do impelidor. E o V2 é a soma vetorial, que você pode fazer da maneira que você achar melhor, né? Entre o U2 e o W2. Aqui o que ele fez? Ele jogou o U2 na ponta aqui, né, final do W2. O U2 na realidade estaria aqui, né? Certo? Esse seria o 2. Aí ele jogou ele aqui para cima e traçou o V2. Uma outra forma é pegar esse W2 e jogar para cá, né? Enfim, soma vetorial, né? Tá? Qualquer jeito que vocês acharem melhor, vocês vão chegar nesse V2 aqui, certo? Que é a velocidade absoluta. Beleza? E a velocidade absoluta, ela tem uma componente Vθ2, que a gente chamou de Vt2, né? E VR2, que a gente tinha chamado de Vn2, tá? Certo? Então, essa velocidade absoluta é tranquila, né? Só somar vetorialmente o W2 aqui com o U2. O que é o W2? Ele acompanha esse ângulo aqui, né? Então, aqui tem 30 graus com a circunferência, né? Tá? E o U2, ele está tangencial à circunferência aqui, né? É o R2 ômega. Tá? Aí a gente tira o V2. Certo? Então, isso é importante porque, primeiro, né, a projeção, essa projeção V, o produto escalar aqui, V, na área, a gente só precisa, o que a gente precisa aqui, né, o elemento de área sempre apontando para fora. Então, o único componente que vai contribuir aqui para a vazão máxima é a velocidade normal, né? Porque se a normal unitária da área está para fora, e esse vetor V está aqui apontando numa direção qualquer, o produto escalar vai fazer a projeção do V na área ali, né? Certo? Então é VA cosseno θ, né? Onde θ é ou beta, né? Onde beta é esse ângulo. Tá? Então por isso que aqui vira o VR2A2. Beleza? Porque a gente fez a projeção do V na área ali, que é o M ponto. E, por outro lado, esse produto vetorial aqui vai fornecer o RVθ, o RVT, né? Tá? Que o produto vetorial
é a componente 90 graus do vetor velocidade com raio. Então, por isso que virou R, Vθ ali, né? E o torque é maior que zero, porque o R, o mais aqui, né, está na mesma direção, né? O R, T2, está na mesma direção se a gente fechar a mão ali direita no sentido da velocidade de rotação. Então, fica simplesmente isso aqui, ó. Que, de novo, né, é exatamente aquilo que a gente tinha obtido para o regador, mas a diferença é que o regador ele não tinha nenhuma componente, ele não tinha essa configuração aqui genérica, né? Ele era um dispositivo que entregava aqui o fluido com velocidade tangencial. Agora a gente tem uma componente que não é tangencial, que a gente tem que fazer a projeção aqui. Tá? Então esse é o torque que age no volume de controle. E observe que o V2 agora não é mais puramente tangencial, como era no caso do regador de jardim lá, né? Bom, então vazão mássica, né? 1,23 vezes 5,5, a gente tem aqui a vazão volumétrica, só multiplicar pela massa específica do ar, né? Ou do ar na pressão atmosférica, né? Sobre 60, então a gente tem metros cúbicos por minuto, calculou quilos por segundo. Tudo em volta aqui, né? Essa vazão mássica ao longo aqui da periferia aqui. Tá? E para determinar o VT2, a gente precisa da trigonometria, que é super simples, né? Então, ó, o que é o VT2? O que é esse cara aqui, ó? É o U2 menos W2 cosseno 30, tá? Menos essa projeção aqui, ó. W2 cosseno 30 está aqui, o U2 está ali em cima, então o VT2 é a soma vetorial do U2 com W2 cosseno 30, tá? Beleza? O 2 a gente sabe, né? R2 ômega, né? Então 0,15, aí passando de rotações por minutos para radianos por segundo. Então 27,1 metros por segundo, tá? E agora a gente precisa do W2. Desse triângulo de velocidade aqui, ó, a gente vê que o VR2 aqui, ó, é o W2 seno 30. Então, observa, é simplesmente considerações geométricas de uma coisa bem simples, né? Então, aqui, ó, o W2 seno 30 está aqui, ó. W2 seno 30, que é justamente aqui, ó, o VR2 lá, tá? Beleza? E da continuidade, né, a gente viu que o M ponto é o ρ VR2A2. Então, o VR2 é M ponto sobre ρA2, tá? A gente sabe a vazão mássica, foi dado pela vazão volumétrica, e a gente sabe a área que o fluido sai ali, né? Certo? Então, juntando esse resultado ali em cima, a gente consegue calcular o W2, tá? É o VR2 sobre seno 30, né? Então, ele isolou aqui, ó, o W2, ó, VR2 sobre seno 30, mas o VR2 é M ponto sobre ρA2. Então, M ponto sobre ρA2 seno 30. Aí a gente tira o W2, que a gente precisa para calcular o Vθ2, que a gente precisa para calcular o torque no eixo. Tá? Então, A2 a gente calcula pela área total aqui na saída, né? 2πr2 vezes H, né? Onde H é essa altura aqui, ó. E o 2πr2 é a circunferência. Então, W2 é M ponto sobre ρ, a área, né? 2πr2H sendo 30. Então, substituindo, a gente tem como calcular, né? Todo mundo, a gente tem o M ponto, que a gente calculou, massa específica, né? Tá? Então, W2, 9,19 metros por segundo. Substitui aqui na fórmula do Vθ2, esse cara a gente já tinha calculado, né? Então, 27,1 menos 9,19 cosseno 30, igual a 19,3 metros por segundo. Essa é a componente, né? A gente tem a velocidade V2 absoluta na saída, Vn2 a gente já calculou pela continuidade, e a gente acabou de calcular o Vt2 agora, né? Certo? A projeção, que é o que a gente precisa para calcular o torque, né? Tá? Então, aqui, ó, torque R, Vθ2 ou Vt2, né? Lembrando que Vθ2 igual a Vt2, dependendo do livro, né? Ele faz uma nomenclatura ou outra. Tá? Então, Vθ2 a gente acabou de determinar, M ponto a gente calculou, e o raio a gente tem. Então, esse dispositivo demanda 0,38 Nm de torque
E a potência, né, o torque vezes a velocidade de rotação, 0,09 HP. Tá? Então, desprezando os efeitos do atrito, e a gente desconsiderou também a área da lâmina aqui, né? Claro que a área que a gente calculou aqui para determinar a vazão máxima vai ser um pouquinho menor, porque tem as lâminas aqui do ventilador, que vão fazer a área ficar um pouquinho menor, mas tudo bem, é só uma primeira aproximação. Certo? Então, essa é a aplicação aí genérica, vamos dizer assim, né? Mais geral, porque o VTETA2 agora respeita essa... Tem um comportamento bem genérico aqui na saída, né? E aí a gente tem que fazer uma álgebrazinha aqui bem simples, né? Tá? Umas relações trigonométricas aqui bem simples aqui, né? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? A área que você usou foi qual mesmo, professor? Na hora que você foi calcular ali? Você fez Aqui, cara, ó, o fluido, o ar, ele entra por aqui e sai por ali. Então, a área é essa altura aqui, ó, por onde ele sai, vezes a circunferência, né? Aqui está a circunferência e aqui está a altura. Então, essa área aqui, ó. Deixa eu apagar ali, ficou ruim, né? Essa área você usa aqui, a circunferência inteira. a circunferência inteira, porque o fluido está sendo, o ar está sendo... Isso é um ventilador centrífugo, né? Isso daqui, eventualmente, acho que tem alguns aparelhos de ar-condicionado que usam essa disposição aqui. Esses antigos de janela, os novos, eles são tipo, se vocês olharem por dentro do split, né? Ele é tipo um cilindro, assim, e aí tem umas lâminas, é bem parecido com isso, mas mais comprido, né? Aí tem umas lâminas. Esse daqui é típico de um ar de janela antigo. Então, o ar entra por aqui, passa ali, ó, e sai por aqui, ó. Então, essa é a vazão máxima. É a massa específica, vezes a velocidade com que ele sai ali, né, que é o VR2, que veio lá do triângulo de velocidade aqui, ó, que é a projeção da área no vetor velocidade, né, vezes a área da seção transversal ali, toda. Tá? Então, a área é essa daqui. Essa é a sua altura, aí você multiplicou pela... Fez diminuiu, né? 12 menos 10, né? Polegada. Não, 12 menos 10 não, é uma polegada, né? Eu falei aqui, ó, 2,5 centímetros. 12 menos 10, na verdade, 12 menos 10 daria a diferença dos diâmetros aqui, né? Na verdade, é o R2. É o 12 polegadas aqui, que eu chamei de 30 centímetros. Ah, tá. É o 2πr2, que vai dar toda essa circunferência, vezes a área, vezes a altura aqui, né? Dessa circunferência, que é o H. Ah, beleza. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Só para você entender. É isso aqui, ó. Ventilador. Aí, ó. É isso aí, ó. A gente não está vendo um impelido. Aqui, ó. É porque ele está dentro ali, a gente não está vendo, né? Ele estaria ali dentro. A gente não está vendo o rotor dele. Deixa eu botar aqui o rotor. Aqui, ó. Aí eles chamam de siroco, eu acho, esse rotor. Exatamente isso aqui, ó. E o princípio de funcionamento é esse daqui, tá vendo? O rotor fica dentro dessa... Pode ficar dentro do invólucro desse aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, igualzinho que a gente fez, tá vendo? Entendeu? Então o ar entra por aqui, ó. E a área é essa altura, vezes a circunferência aqui, ó. Entendeu? É a área que o ar sai ali, ó. Tá vendo? Por cada distância entre duas lâminas ali. E é isso que eu falei, ó. Tá vendo que a lâmina ocupa um certo espaço? A gente desprezou a espessura da lâmina, né? Aqui, ó, voltando aqui para o slide, ó. A gente desprezou aqui a espessura da lâmina. A gente simplesmente considerou que não tem lâmina nenhuma nessa área 2 ali. Mas, na verdade, tem, né? Claro que tem. A gente até consegue ver daqui que ela ocupa bastante espaço lá. Tá vendo? Cada lâmina ocupa bastante espaço desse ventilador.
tá? Então a área aqui tem que ser reduzida de um fator aí que não é exato. Aqui, ó, dá até para ver a solda aqui, ó, das pás aqui em cima, ó. Tá? Então é isso, é um ventilador desse tipo aqui, Sirocco. Não sei se esse é o fabricante. Sirocco. Motor. Aí, ó. Olha lá. Exato aqui. Ele aqui, ó. Aí, ó. Exatamente. Tá vendo aqui, ó? Uma outra vista, né? Então essa é a área aqui que a gente calculou, ó. O 2πr2 e aqui é o H, ó. Esse é o nosso H, essa distância aqui. Tá? Beleza. Caramba, 600 conto uma parada dessa. Certo?